Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos resolver mais um exercício aqui do nosso livro-texto, tá? Hoje nós vamos resolver o exercício 4.57, onde ele fala o seguinte: obtenha o circuito equivalente de Thevenin e de Norton nos terminais AB, são esses dois terminais aqui, para o circuito da figura 4.123, que é justamente esse circuito aqui, né? Bom, então basicamente o que ele quer que nós que a gente encontre, né, aqui o valor o nosso circuito equivalente de Norton e o circuito equivalente de Thevenin. Bom, o que o Norton e o Thevenin, né, falam para a gente? O que é o teorema deles? Que todo circuito aqui linear, né, ele pode ser reescrito como sendo... Vamos pensar primeiro aqui no circuito de Thevenin, né, pessoal? Ele fala que todo circuito ele pode ser escrito aqui como sendo uma fonte de tensão em série com uma resistência, né? E aqui nós teríamos o nosso terminal AB. Quando a gente pensa no Norton, né, ele fala para a gente que todo circuito ali ele pode ser representado, todo circuito linear, ele pode ser representado por uma fonte de corrente em paralelo aqui com uma resistência, né? Então, pessoal, perceba que é isso que é para nós encontrarmos aqui no exercício, o equivalente de Norton e o equivalente de Thevenin. É importante a gente pensar, pessoal, né, que eu não preciso, né? Eu posso encontrar, por exemplo, o circuitinho de Thevenin e de Thevenin fazer aqui o circuito de Norton, da mesma forma que eu posso encontrar o de Norton e fazer o de Thevenin de forma direta, né? Porque esses dois circuitos aqui, basta nós utilizarmos um outro teorema, que é o teorema da transformação de fonte. Então eu consigo transformar uma fonte de tensão em série com resistência, que é o nosso circuito de Thevenin, em um circuito de Norton, né? Que é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência e vice-versa, né? Então, por exemplo, se eu fizer Thevenin, eu consigo descobrir o Norton simplesmente falando que a corrente de Norton, né, é o V de Thevenin sobre o R de Thevenin, e a resistência aqui que eu encontrei de Thevenin é justamente essa resistência que vai ficar em paralelo aqui com a nossa fonte de corrente, né? Isso aqui é o famoso teorema da transformação de fonte, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia desse exercício? Vamos encontrar, então, o equivalente de Thevenin, ou seja, encontrar a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin, e depois a gente faz uma transformação de fonte e encontra o nosso circuito de Norton, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, então, é encontrar tensão de Thevenin. Bom, para encontrar a tensão de Thevenin, pessoal, não tem como nós tirarmos fonte independente do circuito. O tensão de Thevenin, que é também conhecido como VOC, ou seja, tensão de circuito aberto, né, do inglês aí Open Circuit, eu tenho que simplesmente encontrar a tensão ali naquele terminal que está aberto, né? É aquele terminal ali onde que eu estou fazendo o equivalente de Thevenin, né? E considerando todos os componentes ali do circuito. Eu não tiro nenhuma fonte de tensão, não tiro nada, né? Então, vamos redesenhar o nosso circuito aqui, ó. Então, eu tenho mais ou menos 50 volts. Vou ter aqui o nosso resistor de 30 ohms. Vou ter aqui o nosso resistor de 6 ohms. Vou ter aqui o nosso resistor de 2. Vou ter aqui a nossa fonte de corrente, né? Que ela é 0,5 Vx. Aqui eu vou ter uma resistência de 10 ohms e aqui eu tenho meu terminal AB. Fecho aqui o meu circuito. E o Vx, pessoal, é essa tensão aqui, tá? Ó. Bom, para resolver esse circuito aqui, pessoal, a melhor forma, né? Dá para você resolver por análise de malha, análise de nó. Eu vou resolver aqui por análise nodal, tá? Para encontrar o quê? A tensão de Thevenin. E onde que está a nossa tensão de Thevenin? Ela está aqui, pessoal. Tensão de Thevenin é a mesma coisa que essa tensão VAB aqui, né? A tensão nesse circuito aberto, né? É onde que a gente abre o circuito ali para fazer o equivalente de Thevenin, a gente quer descobrir a tensão exatamente naquele ponto, né? Que é a famosa tensão do circuito aberto, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a análise nodal, então. Então, eu vou aterrar um nó, né? Eu vou aterrar esse nó aqui de baixo, ó. Beleza? Vou nomear os outros nós. Isso aqui, vocês concordam comigo que esse cara é a própria tensão de Thevenin, né? Porque se a base está aterrada, ou seja, essa tensão ali é 0 volts, ó, eu ganho, né? Se eu for ali para aquele ponto A, eu ganho essa tensão V de Thevenin, que é a queda de tensão em cima desse resistor de 10 ohms, né? Então, ali em cima é V de Thevenin. E esse pontinho aqui, ó, ele vai ser o meu próprio Vx, né? Agora eu defino o sentido das correntes. Então, vou chamar aqui de uma I1, vou chamar aqui de uma I2, vou chamar aqui de uma I3 e vou chamar aqui de uma I4.
Agora, o que a gente faz no método de análise de nó? Eu faço lei de Kirchhoff de corrente nos respectivos nós, né? Então, vou fazer uma lei de Kirchhoff de corrente em Vx. Então, como é que vai ficar ali, pessoal? Olha, vai ficar I1 está entrando no nó, então ele é positivo, menos I2 porque o I2 está saindo, menos I3 porque o I3 está saindo do nó. Isso aqui igual a zero, né? Porém, quem que é I1, pessoal? I1 vai ser 50 menos Vx dividido por 3. Eu vou fazer mais direto aqui, pessoal. Para quem tiver um pouco de dificuldade nessa análise nodal, peço que refaça os exercícios do capítulo 3. Lá eu faço com bastante calma, tá bom? Aqui eu já vou um pouquinho mais rápido. Quem que seria o meu I2, pessoal? Vx sobre 6. Quem que seria o meu I3? Seria Vx menos V de TVNAM dividido por 2. Isso aqui igual a zero. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 2, que vai ser 6. Então aqui eu tenho, ó, 100 menos 2Vx menos Vx menos 3Vx mais 3V de TVNAM igual a zero. Menos 2Vx com menos Vx menos 3Vx, menos 3Vx com menos 3Vx, menos 6Vx. Mais 3V de TVNAM igual a menos 100. Vou dividir todo mundo aqui por 3, por menos 3, né, para ficar mais interessante. Então, isso aqui vai ficar 2Vx menos V de TVNAM igual a 100 dividido por 3. Então, essa aqui é a minha equação 1, tá certo? Essa aqui é a primeira equação que nós encontramos. Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Lei de Kirchhoff de tensão, lei de Kirchhoff de corrente, perdão, no outro nó, né? Que vai ser no nó de TVNAM ali, ó. Então, eu tenho I3 entrando, então I3 positivo, mais 0,5 Vx, que é aquela fonte de corrente controlada, né? Menos I4, isso aqui vai ser igual a zero, beleza? Quem que é o meu I3, pessoal? É Vx menos V de TVNAM dividido por 2, né? Quem que é agora, ó, mais 0,5 Vx, né, que eu tenho que responder, menos I4. Quem que é meu I4? É o meu V de TVNAM dividido por 10. Isso aqui é igual a zero. Agora, o que nós fazemos aqui, pessoal? Tiramos o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 10 e 2 é 10. Então, isso aqui vai ficar 5Vx menos 5V de TVNAM, mais 10 vezes 0,5 é 5, 5Vx menos V de TVNAM. Isso aqui vai ser igual a zero. 5V de TVNAM com menos V de TVNAM, menos 6V de TVNAM, né? Mais 10Vx, isso aqui é igual a zero, certo? Vou dividir todo mundo aqui por 3, então isso aqui vai ficar menos 2, ó, menos 2. Na verdade, eu vou dividir todo mundo por 2, né, pessoal? Então não vai fazer sentido aqui, ó. Divido todo mundo aqui por 2, para simplificar, né? Então, isso aqui vai ficar menos 3V de TVNAM, mais 5Vx, isso aqui vai ser igual a zero, né? Bom, e aqui eu tenho a minha segunda equação. Então, agora, pela análise nodal, o que nós temos que fazer? Pessoal, nós temos que resolver o nosso sisteminha aqui, né? Então, ó, resolvendo 1 e 2, ou seja, nossa equação 1 e nossa equação 2, o que nós temos aqui, pessoal? Olha, nós temos a nossa primeira equação, que é 2Vx menos V de TVNAM igual a 100 dividido por 3, né? Depois nós temos aqui 5. Deixa eu ver como que vai ser mais fácil de nós fazermos. A gente já está trabalhando com a equação simplificada, né? Não tem problema não, vai ficar 5Vx, ela simplificada aqui também vai dar certo, não tem problema algum não. Isso aqui igual a zero, e eu vou ter que resolver esse sisteminha, né? Ó, escrevi nossas duas equações ali, beleza? Bom, como que eu posso resolver isso aqui, pessoal? Se eu pego essa minha primeira equação aqui, ó, e eu multiplico ela por 3,
Então, como se eu fizesse aqui, ó, multiplicasse esse cara por 3, ia ficar 6Vx menos 3V de TVNAN igual a 100 dividido por 3 vezes 3 vai dar 100, né? E eu repito a de baixo, ó, menos 3V de TVNAN igual a 0. Agora, o que eu faço aqui, pessoal? Eu subtraio uma equação da outra, tá? Porque esse termo aqui vai sumir, aqui vai ficar 6Vx menos 5Vx, vai ficar Vx, aqui vai ficar 100 volts, né? 100 menos 0 vai dar 100, então Vx é igual a 100 volts. Porém, eu não quero encontrar Vx, eu quero encontrar V de TVNAN. Então, posso pegar qualquer uma das equações, né? Então, ó, voltando deixa eu ver qual equação que eu vou pegar. Pode ser aquela ali, ó. Voltando na equação 2, o que nós temos ali, né? Eu posso simplesmente fazer essa nossa... repetir essa nossa equação 2 ali, né? Que ela vai ser bem mais interessante pra gente, ó. Menos 3V de TVNAN menos 5Vx é igual a 0. Então, menos 3V de TVNAN é igual a 5Vx. Opa. Deixa eu só tirar esse... Beleza. Então, menos 3 de TVNAN vai ser igual... Opa. Só tirar esse teclado aqui, gente. Toda vez que fica mais no finalzinho aqui, eu tenho dificuldades para poder terminar, né? Bom, aqui ficou um pouco complicado, pessoal. Eu vou passar para outra página, que acho que vai ficar mais claro para a gente, tá? Senão toda hora vai ficar acionando ali. Agora, pessoal, que eu já encontrei Vx, eu posso pegar qualquer uma dessas minhas outras equações aqui para resolver, tá? Eu vou pegar a equação 1, quer dizer, que vai ficar mais fácil aqui, ó. De 1, temos... Nossa primeira equação, o que é que ela fala para a gente? Olha só, pessoal, ela fala que 2Vx, ou seja, 2Vx menos V de TVNAN é igual a 100 dividido por 3. Então, eu tenho que o meu V de TVNAN é igual a 2Vx, 2Vx menos 100 dividido por 3. Então, o meu V de TVNAN vai ser 2 vezes 100, porque o meu Vx vale 100, menos 33,33. Então, o meu V de TVNAN aqui, ó, vai ser 200 menos 33,33. Então, o meu V de TVNAN vai ser justamente aqui, aproximadamente 166,66 volts. Ah, professor, poderia ter pegado a equação 2, igual comecei pegando ali? Poderia, vai dar a mesma resposta, né? Bom, pessoal, agora o que nós fizemos aqui foi encontrar simplesmente a tensão de TVNAN, né? Agora nós precisamos encontrar, ó, então nós encontramos a tensão de TVNAN aqui, ó. Agora o que nós precisamos encontrar? A resistência de TVNAN. Para encontrar a resistência de TVNAN é só nós olharmos para esse circuito, tá? Quando nós olhamos para ele, pessoal, percebemos que nós temos tanto fonte de corrente, tanto fonte controlada, né, que é a nossa corrente ali controlada, que é uma fonte dependente, como fonte de tensão independente, né? Então, como nós temos esses dois componentes do circuito, o que eu tenho que fazer? Lembra que para encontrar a resistência de TVNAN, você sempre vai desativar as fontes independentes, então aqueles 50 volts ali vai funcionar como sendo um curto-circuito, ó. Aqui vai funcionar como um curto-circuito, e essa fonte controlada ali, aquela fonte dependente ali, eu não posso tirar ela no circuito, né? E aí, o que a gente faz? Nós colocamos aqui no terminal, ó, ou uma fonte de corrente de 1 ampere conhecida, e encontramos essa tensão VAB, ou nós colocamos ali na entrada uma fonte de tensão conhecida, geralmente 1 volts, né? E nós encontramos essa corrente IAB aqui, ó. E aí nós fazemos o quê? Nós encontramos a nossa resistência de TVNAN de forma indireta, né? Ou seja, fazendo ali a nossa lei de Ohm de forma indireta. Para esse circuito, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou energizar com uma fonte de corrente de 1 ampere e vou encontrar minha resistência equivalente de forma indireta, tá? Então, vou redesenhar o circuito aqui para a gente, pessoal, só para vocês verem como que ele vai ficar, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3... Lembra que aqui era a fonte de 50 volts, é uma fonte dependente, então ela vai virar curto-circuito. Aqui eu vou ter 3 ohms.
Aqui eu vou ter 6 ohms. Aqui eu vou ter a nossa resistência de 2 ohms. Aqui eu vou ter a nossa fonte corrente, né? Eu vou ter aqui a nossa fonte de corrente. É uma fonte de corrente controlada. Então, se ela é controlada, na hora da gente desenhar, ela tem que estar aqui no formato de um losango, né? 0,5 Vx, perfeito? Aqui eu vou ter a minha resistência de 10 ohms. Então, perceba que o que eu fiz aqui, ó, foi retirar, né, a minha fonte dependente ali de 50 volts e colocar um curto-circuito. E aí, o que eu faço agora, pessoal? Ó, só lembrando que aqui é o meu Vx, né? O que eu vou fazer agora para resolver encontrar essa nossa resistência de Thevenin? Deixa eu até colocar aqui, ó, resistência de Thevenin. Nós vamos colocar aqui agora, pessoal, ó, uma fonte de corrente de 1 ampere, que é uma fonte de corrente conhecida. E aí, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular esse VAB aqui. Por quê, pessoal? Se a gente lembrar da lei de Ohm, tensão não é resistência vezes corrente. Então, resistência é tensão sobre corrente. Então, lembrando que todo esse circuito aqui que eu estou querendo analisar, né? Se eu pego, então, essa minha tensão VAB, que é a tensão ali naquele terminal de saída, e divido pela corrente que passa naquele terminal, que já é conhecida e vale 1 ampere, eu sei que a minha resistência de Thevenin vai ser justamente o meu VAB. Então, por isso que, pessoal, sempre quando eu tenho uma fonte de tensão, uma de corrente ali dependente no meu circuito, você tem que manter ela no circuito para calcular a resistência de Thevenin e você tem que energizar o seu circuito, seja ele com uma fonte de tensão conhecida ou uma fonte de corrente conhecida, e a sua resistência de Thevenin você vai calcular ela de forma indireta, né? Fazendo aqui a sua lei de Ohm, né? No meu caso, eu vou energizar ali com uma fonte de corrente de 1 ampere, né? Conhecendo 1 ampere, e eu calculo a resistência de Thevenin simplesmente achando essa diferença de potencial ali entre os dois terminais, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Agora eu tenho que, então, encontrar aqui, né, essa minha tensão VAB. Aí, o que acontece? Eu também vou resolver esse exercício aqui fazendo, né, pessoal, a análise nodal, tá? Vai ser mais fácil para a gente aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aterrar esse terminal, né? Essa minha tensão todinha aqui em cima, ó, ela é o meu próprio VAB, né? E essa tensão aqui em cima, ela é o meu Vx. Agora vamos colocar o sentido das correntes, ó. Vou chamar aqui de uma corrente I1, vou chamar aqui de uma corrente I2, vou chamar aqui de uma corrente I3, vou chamar aqui de uma corrente I4, beleza? Então, quando eu faço uma lei de Kirchhoff de corrente em Vx, né? O que eu vou ter ali, pessoal? Ó, menos I1, porque o I1 está saindo, menos I2, porque o I2 está saindo do nó, menos I3, porque o I3 também está saindo do nó, isso aqui igual a zero. Basicamente, o que eu tenho ali, ó, que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero, ou seja, multipliquei todo mundo ali, né, por menos 1. Quem que é I1, pessoal? Ó, I1 é Vx sobre 3. Quem que é I2? Vx sobre 6. Quem que é I3? É Vx menos VAB dividido por 2. Isso aqui é igual a zero. Perceba, pessoal, que eu estou fazendo bem direto aqui, tá bom? Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 2. A gente sabe que é 6. Então, vai ficar 2Vx mais Vx mais 3Vx menos 3VAB. Isso aqui é igual a zero, né? 2Vx com mais Vx, 3Vx, 3Vx com mais 3Vx, 6Vx, menos 3VAB, igual a zero. Se eu dividir todo mundo aqui por 3, ó, vai ficar 2Vx menos VAB, igual a zero. Então, aqui eu tenho a minha primeira equação, né? Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Lei de Kirchhoff de corrente no outro nó, que no nosso caso é o VAB, né? O que eu tenho ali, pessoal? Ó, I3 está entrando no nó, então I3 positivo. Está entrando aquela corrente da fonte controlada, que é 0,5 Vx. E está saindo I4. Então, I4 igual a zero. Certinho?
Bom, beleza. Só que nós estamos esquecendo ali da nossa fonte de corrente de 1 ampere, ó. Tá entrando ali uma fonte de corrente de 1 ampere. Então, mais 1 igual a 0, né? A gente energizou ali. Bom, quem que é o meu I3, pessoal? O I3, ó, é Vx menos VAB dividido por 2, mais 0,5 Vx, menos I4. I4 é VAB dividido por 10, mais 1. Isso aqui é igual a 0. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui de 2 e 10, a gente sabe que é 10, então vai ficar 5Vx menos 5VAB, mais 0,5 vezes 10 vai dar 5, 5Vx, menos VAB, mais 10, isso aqui é igual a 0. Então, vamos lá. 5Vx com 5Vx, 10Vx. 5VAB com menos VAB, menos 6VAB. Isso aqui é igual a menos 10. Posso dividir aqui, pessoal, todo mundo por 2? Então, vai ficar 5Vx menos 3VAB igual a menos 5. Então, aqui eu tenho a minha equação 2. Opa! Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha, eu vou fazer um sisteminha, né? Eu vou até fazer uma setinha aqui, ó. Vim para cá. Então, agora eu vou fazer um sisteminha ali de 2Vx menos VAB, que é a minha equação 1. Isso aqui igual a 0, né? Com 5Vx, né? Menos 3VAB. Isso aqui igual a menos 5, que é a minha outra equação ali. O que eu posso fazer aqui agora, pessoal? Olha, eu vou multiplicar aquela primeira linha ali por 3. Então, vai ficar 6Vx menos 3VAB igual a 0. E vou repetir a de baixo, ó. Igual a menos 5. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu posso fazer a subtração dessas duas equações, ó, porque vai cortar aquele termo. Aqui vai ficar Vx vai ser igual a 0 menos 5, que vai dar 5 volts. Então, descobri que Vx vale 5, né? Só que eu não quero saber de Vx. Eu quero saber quem que é VAB. Então, vou pegar uma das equações, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Considerando a nossa equação 1, o que nós temos, né? 2Vx é igual a VAB, né? Que é 2Vx menos VAB é igual a 0, então eu passo o VAB para lá. Então, meu VAB é igual a 2Vx, então meu VAB é igual a 10 volts. Porém, o que nós sabemos? Que a resistência de Thevenin é igual ao VAB, então a minha resistência de Thevenin, ela vale 10 ohms. Então, o que acontece, pessoal? O circuito equivalente de Thevenin, ele vai ser uma fonte de tensão, que nós encontramos aqui de 166,66 volts, uma resistência aqui de 10 ohms, e aqui nós temos o nosso terminal AB. E quem que vai ser nosso circuitinho de Norton aqui, pessoal? Vai ser uma fonte de corrente, que vamos chamar aqui de IN, e, em paralelo aqui com uma resistência, que é justamente a resistência equivalente de Thevenin, né? E aqui eu tenho meu terminal AB. Porém, essa resistência de Thevenin é 10, e esse nosso IN, pessoal, ele pode ser calculado quando você faz a transformação de fonte, ou seja, aquele circuito equivalente de Thevenin para o de Norton ali, ó, é quem? Tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin, né? Que é justamente 166,66 dividido por 10. Isso aqui vai dar 16,66. Então, ampere, né? Então, nosso IN aqui, ó, ele é 16,66 amperes. Beleza? Então, esse é o nosso circuito, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.